Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso 7º curso. Hoje é a nossa segunda aula, inclusive eu quero começar já pedindo desculpa, porque a semana passada, né, a gente se programa há um tempão, mas a gente teve alguns problemas técnicos no disparo do e-mail. A ferramenta que a gente usa para disparar bloqueou as mensagens e algumas pessoas não conseguiram receber a mensagem da aula. Eu refiz o vídeo de apresentação com algumas questões, e entre elas é que vocês não precisam receber o e-mail para acessar a aula, as aulas sempre ficam disponíveis no YouTube e no Facebook, então caso ocorra de não receber o e-mail antes da aula, basta acessar um desses dois canais e acessar o vídeo da aula correspondente. Nas terças-feiras vai ser a estreia desses vídeos, né? Mas sempre dá para acessar os anteriores, e a atividade referente à aula é só ir na descrição do vídeo, na setinha, colocar para baixo, que sempre vai estar lá o formulário de resposta que equivale à presença. Bom, a aula de hoje é sobre saúde e cidadania. Quem vai fazer essa aula é a Patrícia, ela faz parte da coordenação do curso, inclusive é ela hoje a responsável por receber os trabalhos finais. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de trabalho um pouco mais para frente, está cedo, mas não é nada demais. Outras questões também a gente vai abordando ao longo dos cursos. Então, como eu falei a semana passada, é bem importante assistir esse primeiro momento, porque é nele que a gente se comunica, né? É um curso muito grande, com milhares de pessoas inscritas, a forma mais democrática que todos possam acessar é essa mesmo, né? Porque através de Zoom ou de outras ferramentas de reunião desse tamanho a gente não teria capacidade de fazer. Então, peço que vocês compreendam todas essas limitações. A maioria das dúvidas estão respondidas no vídeo de apresentação e nos vídeos curtinhos de algumas questões que foi postado. Então, agradeço, espero que vocês tenham uma boa aula. Até a semana que vem. Olá, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Patrícia, eu estou no suporte, né, desse curso, junto da Gabi, coordenadora externa, e trabalho mais com a questão dos trabalhos, mas hoje vim compartilhar com vocês também uma aula de longe, né, de longe, não é a melhor aula do curso, mas é uma aula que a gente considera bastante importante, porque ela está conectada com o movimento pela regulamentação da cannabis, e trabalhar alguns conceitos que são importantes para a gente entender esses movimentos, esclarecer algumas coisas. E gostaria de compartilhar com vocês. Eu sou psicóloga clínica, sou educadora popular há muito tempo. O meu engajamento com a cannabis vem de muito tempo, justamente por ser uma educadora popular, né? Trabalho com cursinho comunitário para vestibular há 20 anos, na região do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Então, isso já me coloca num lugar onde esse debate já acontece há muito tempo. Mas a cannabis medicinal fui conhecer com o Padre Ticão, na Igreja São Francisco de Assis, na Zona Leste, e em razão da importância
primordial dessa luta, eu decidi me engajar com a luta em si, e eu fiz parte da segunda turma, né, hoje nós estamos aí na 7ª edição, eu fiz parte da segunda, e desde dali já participando em algumas atividades lá na igreja, me coloquei à disposição, tanto da Gabi como do padre, e desde o início fiz parte das rodas de conversas de pacientes e familiares que aconteciam na igreja antes das aulas. Então, todos os dias que tinha aula, antes das aulas nós tínhamos uma roda, um bate-papo, coordenado e conduzido pelo Padre Ticão, e eu participava lá, dando algum suporte, fazendo as escutas, né, e os encaminhamentos lá com o pessoal. Então, o meu engajamento começou por aí. Estou aqui declarando que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, e nós vamos falar um pouco sobre conflito de interesse hoje, com relação à cannabis medicinal. Eu vou começar a apresentação, né, falando para que vocês, pedindo já, desde já, que vocês tenham bastante paciência, porque nós vamos trabalhar com conceitos, e conceitos sempre exige que a gente fique mais atento, que a gente gaste um pouco mais, assim, da nossa atenção, né, e não caia na tentação do sono, principalmente, né. Brincadeiras à parte, nós vamos lá, nossa aula hoje chama-se Cidadania e Saúde, a gente também tratará de conflito de interesse ao longo dela. A minha primeira questão com a apresentação é render aqui a homenagem a essas duas figuras que são ímpares, né? São pessoas, cada uma dentro do seu campo de ação, que abriram as portas para toda essa infraestrutura e esse debate que nós estamos fazendo aqui. O professor Carline, através da Unifesp, do Sebrid, e formando tantos médicos e tantas pessoas que hoje são bastante engajadas, né, com a causa da cannabis. E Padre Ticão, que é essa figura maravilhosa, né, que eu tive o privilégio de conhecer, assim como muitas pessoas ligadas a muitos movimentos, muitas causas, né? A Zona Leste de São Paulo, assim como a região que eu estou em Guarulhos, sempre foram regiões que não foram tão privilegiadas com acesso, com presença de serviços para a sociedade. Padre Ticão, durante 40 anos, né, fez parte dessa luta da construção das comunidades e das lutas por moradia, luta por saúde, enfim, por um monte de questões necessárias à população ali na Zona Leste, né? A cannabis foi uma das últimas pautas que o padre abraçou, e muito importante a forma como ele se colocou nessa causa, porque o padre já tinha uma luta pela saúde, né? Lutas de saúde preventiva, diga-se explicitamente. Sempre houve uma luta por outras pautas, de ter a UBS melhor estruturada, de ter hospital, muita coisa que tem na Zona Leste hoje, né? Quem não sabe, mas quem mora na Zona Leste entende isso, fizeram parte, ele fez parte dessa luta e fizeram parte das pautas dele. Durante as discussões dessa pauta saúde preventiva, começou a surgir a ideia da discussão da cannabis medicinal, e ele, sabedor e genial e humanitário que era, abriu as portas da igreja para que essa discussão fosse feita a partir dali, né? E algumas reuniões já modelaram a ideia do curso, né? Veio a parceria com o Carline, com a professora Eliana, e o curso foi sendo estruturado ali no Salão São Bento, né, na Igreja São Francisco de Assis. E essas duas figuras que a gente deve honrar quando estivermos aqui durante esse curso,
assim como muitos outros que vieram antes, assim como todo o povo preto que já sofreu consequências em relação à criminalização da maconha, e, enfim, todas as pautas que poderiam ser agregadas a essa, porque quando a gente fala de cannabis medicinal, eu não escolhi essa foto do Carlini por acaso, né? Ele colocando ali maconha medicinal, o padre também tinha essa opinião. Cannabis medicinal é um nome técnico, né? É um nome que acaba ganhando mais espaço por conta de ter o medicinal agregado. E aqui no curso vai se falar muito cannabis medicinal, porque o foco acaba sendo mesmo a questão da saúde. Mas isso, em hipótese alguma, queira dizer que a gente ignore todas as outras pautas ligadas à cannabis medicinal, né? A cannabis medicinal, a maconha é uma pauta popular. E a partir disso, dessa ideia, tudo que vier, a gente vai colocar dentro desse campo, e não é só um viés ideológico, é uma verdade. São as famílias necessitadas que começaram esse movimento correndo atrás da cannabis, né? São mães, pais, filhos, né? Lutando para ter acesso a um remédio que já é tratado assim, né? Em muitos países fora daqui, nós estamos nesse atraso de regulamentação, e tudo por conta de aí sim, de uma ideologia criminalizadora, né, ligada a esse sistema punidor, tal, mas que a gente também, aqui no curso da cannabis, nos solidarizando com todas as outras pautas da maconha, porque elas são pautas amplas, diversas, né? Não temos pretensão nenhuma de falar em nome de todas, mas de nos solidarizar e unir nossas forças em relação a isso. Nós temos aí uma luta, e a gente acredita que há muita chance da gente avançar com essas lutas, com todas elas, tendo em vista que, do ponto de vista histórico, essa criminalização acontece há algumas décadas. Há poucas décadas atrás, a cannabis era tratada de forma natural, estava à venda em farmácias, mesmo aqui no Brasil. As pessoas têm aí, ao longo do curso, vocês vão ver especialistas nisso, né, mais do que eu, terão muito mais propriedade para falar disso, trarão para vocês as informações, a professora Eliana já fala bastante disso, já falou na aula passada, e a importância que tem a gente fazer essa luta para não deixar avançar esse retrocesso e esse processo de criminalização, né? Essas duas figuras e muitas outras que vieram antes, muitas que estão aí na luta, muitos médicos, muitos farmacêuticos, muitas famílias, muitos pacientes, né? Todos eles com importância nesse trabalho, todos os voluntários por trás desse curso, né? Que não são poucos, todos eles a gente vai procurar aqui estar honrando, né? Eu acho muito importante essa ideia de honrar as pessoas que vieram antes de nós. Eu vou falar um pouco para vocês sobre cidadania, vou tentar ser breve, vou tentar falar de uma forma simplificada. A gente precisa fazer reflexões e colocar esse debate num nível bom, né? Principalmente de argumentação, e municiar as pessoas, porque o foco desse curso é a população em geral, né? Nós queremos democratizar o assunto, nós queremos democratizar essa pauta o máximo que a gente puder, e não queremos de forma alguma colocar, olha, esse curso por ser cannabis medicinal é para profissionais de saúde, ou é para isso, não. Esse curso é pensado para todas as pessoas, e como aqui a gente pensa também que estamos plantando sementes, como o Padre Ticão falava, né? Vamos espalhar sementes, vamos espalhar semente de maconha.
todas as sementes, né, progressistas possíveis, né? Então, a gente quer colocar essa aula e esse debate para ajudar todos os alunos, todas as pessoas que estão ligadas ao curso, aí já fazendo um pensamento sobre o seu papel, como se colocar e como se engajar coletivamente dentro desse movimento, né? Então, eu trouxe um conceito aqui de cidadania, né? O conceito, primeiro, identidade, que é o indivíduo, né? Diz respeito às informações que constituem o indivíduo, e isso está relacionado à nossa história, quem eu sou, onde eu nasci, qual é a minha raiz, qual é a minha ancestralidade, qual é o meu papel, quais as possibilidades que eu tenho. E toda a história por trás, desde a escolha do meu nome, como a época histórica em que nasço, tudo isso vai compor a minha identidade. Minhas condições genéticas, físicas, as condições do ambiente onde eu nasço, as condições econômicas onde eu nasço, enfim. Toda essa gama de informações vão compor minha identidade. E aí, na sequência, vem a nossa condição de cidadão, porque uma vez que a gente nasce numa sociedade, imediatamente a gente precisa ser inserido naquele grupo e naquela sociedade, né? Então, é esse indivíduo que a gente está falando aqui, da identidade dele sendo constituída, passando a ser membro de um corpo político, né, que desfruta direitos políticos e participa, de certa forma, do poder, através da sua ação dentro desse grupo. O fato de nós pertencermos a qualquer família, qualquer grupo familiar, qualquer comunidade, a vila onde a gente mora, o bairro onde a gente mora, a comunidade onde a gente mora, nós estamos, ou onde a gente vive, né? Às vezes, estou falando com um estudante, ele vive numa comunidade escolar, estamos falando de exercício político, né? Todos nós somos seres políticos. E aí a gente tem uma participação no poder. No nosso caso, como a gente ainda está vivendo algum resíduo aí de democracia, nós exercemos o poder através do voto, por exemplo, né? O voto é a nossa participação de poder. E que ele começa com muitos privilégios e fechado para poucos, hoje já muito mais ampliado aqui dentro do nosso conceito, mas ainda com bastante coisa para a gente desenvolver no sentido do poder desse voto, todos os jogos manipulatórios que acontecem nas campanhas, convencendo as pessoas de forma, digamos, nada nobre, né? Ainda temos muito chão, por isso que eu falo, né, uma democracia frágil e esse resíduo de democracia que ainda temos por conta dos ataques que a democracia vem sofrendo, mas, apesar de tudo isso, ainda somos cidadãos políticos, com voto ou sem voto, né, as lutas empreendidas aí para conquistar esses espaços de poder é o poder que nós podemos usufruir de alguma maneira, né? Aí eu trago aqui uma definição do Spinoza, que é um filósofo, né? Chamamos cidadãs as pessoas consideradas como desfrutando de todas as vantagens que a cidade proporciona em virtude do direito civil. Esse seria o conceito de cidadão, né? E eu trago um questionamento: somos cidadãos verdadeiramente? Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é essa questão. Se eu sou o cidadão, o cidadão implica nessas participações, né? Eu estou exercendo essa cidadania? Se não, não estou, por que eu não estou? Né? A partir de um pouquinho de reflexão sobre isso, não precisa muita coisa, a gente já começa a entender, né, onde eu estou, o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer a mais, né? Aí eu quero também discutir um pouquinho do conceito de saúde, né? Nós temos o conceito mais geral lá da Organização Mundial da Saúde, que é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Esse é o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde.
ele vale para todos os signatários, que são os países que comungam e assinam os tratados em relação a essas organizações mundiais, e o Brasil faz parte desses países. Portanto, as nossas leis precisam estar voltadas a atender esse conceito, né, que é amplo. E a nossa Constituição, né, que foi promulgada em 1988, ela tem o artigo 6º, que é chamado de direitos sociais fundamentais, né? É a garantia na lei, e eu não estou aqui nem querendo tirar a vez aí da turma do direito que vai dar aula para vocês, que vai falar com muito mais propriedade sobre tudo isso. Mas dentro dos direitos sociais fundamentais, nós temos lá, né, educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Esse é o artigo 6º dizendo isso. A nossa lei nos dá esse direito. E lá no artigo 196, ele é específico da saúde. Então, no 6º, ele fala geral de todos os direitos sociais fundamentais, e no 196, ele vai falar do direito à saúde especificamente, né? Então, diz que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, assim, promoção, proteção, recuperação, direito amplo, acesso para todo mundo, né? Então, quando a gente menciona o cidadão, todos estão inclusos, né? É uma lei que, inclusive, foi chamada na sua promulgação de leis de Constituição Cidadã, porque ela tinha a intenção de fazer essa inclusão geral. A gente sabe que entre o texto da lei e a aplicação prática, que é a vida que a gente leva no cotidiano, tem um espaço enorme. Esse espaço é o espaço onde a gente entra com as nossas lutas, né? Com as nossas pautas, né? Com a busca pela instalação para que a lei se cumpra de alguma maneira. E isso deveria estar sendo garantido, mas não está. Faz parte desse processo todo nós entrarmos aí nessas discussões. A questão que eu trago aqui, quando a gente pensa no conceito de saúde, é: somos saudáveis? Verdadeiramente saudáveis? Né? Quando a gente pensa no bem-estar físico, mental, social, não é só ausência de enfermidade, mas é a promoção e a proteção e recuperação da saúde. Será que nós somos saudáveis, né? Unindo todas essas ideias. Mais um questionamento: se não somos saudáveis, por que será que não somos, né? Bom, nós vamos falar dos conflitos de interesse. A ideia é a gente trabalhar esses conceitos básicos para poder desenvolver a ação maior, né, envolvendo tudo isso. Lá no início do vídeo vocês viram que eu declarei que não há conflito de interesse meu em relação à maconha ou cannabis medicinal, e muitos outros voluntários passarão por aqui e farão suas declarações, né, de se há conflito, não há conflito, quando há conflito, qual é o ponto de conflito de interesse. E isso faz parte de uma solicitação de transparência em relação ao curso. É óbvio que, mesmo que a pessoa esteja aqui e declare o seu conflito de interesse porque ele trabalha num laboratório que tem intenção de pesquisar cannabis, ou é um médico prescritor, ou é um advogado especializado, enfim. Nós temos alguns poucos pontos aí de conflito, só que aqui no curso todo mundo é voluntário. Então, a declaração do conflito de interesse tem muito mais relação com a questão da transparência da ética com todo o corpo de voluntários e alunos, do que necessariamente com questões financeiras, né? Mas, ainda assim, é importante a gente entender o que é esse conflito de interesse, porque nós estamos pensando essa aula como uma base, né, para as futuras articulações daqueles que quiserem buscar o engajamento, que é a semente que a gente planta, né? É a semente do engajamento. Vocês vão me ouvir falar bastante isso, não só nessa aula, numa próxima que eu vou dar,
a questão do engajamento. E é importante a gente estar sempre atento a isso, por nós, né? E para que nós também não sejamos aquela parte que vai ficar frustrada numa negociação ou numa tentativa de solução de conflito. Então, assim, conflito de interesse é uma subdivisão de conflito, né? Sempre que há interesse de uma parte se sobrepõe à outra, haverá frustração e estabelece o conflito de interesse. Então, toda vez que uma parte estiver frustrada, é um conflito de interesse. Eu vou dar um exemplo amplo da cannabis medicinal, onde esse conflito de interesse já está estabelecido nas discussões nacionais da cannabis medicinal. Nós temos aí frustrações diversas, né? Nós temos vários movimentos, inclusive frustrados, com como está o andamento da nossa legislação, mas para além disso nós temos um volume imenso de pacientes, nós temos algumas instituições que têm dados, e vão trazer esses dados para vocês, né, de um percentual da população brasileira muito alto que já necessita da utilização do óleo, que comprovadamente tem o seu efeito benéfico para aquele quadro, né, clínico que a pessoa apresenta, e nós temos um país onde isso ainda é muito, essa regulamentação e essa prescrição ainda é muito limitada, e ela acaba beneficiando grupos muito pequenos, né? Então, enquanto está correndo o movimento por regulamentação, por descriminalização da cannabis, da maconha, nós temos um outro grupo que fica tentando fazer um cerceamento, porque está com interesses, com jogos de interesses, que são lobistas no Congresso e por aí vai. Esse é um grande conflito de interesse. Obviamente, a parte frustrada é a população que necessita dessa medicação. Inclusive, o debate, o fato de nós estarmos aqui nesse curso, né, com esse volume de alunos, porque nós estamos tendo um volume de aluno imenso, né? Um volume que demonstra um volume de interesse, e nós não estamos tendo divulgação de grande mídia, por exemplo, né? Essas divulgações acontecem entre os pares, entre ex-alunos, entre voluntários, né? E nós já temos esse volume de aluno, né? Nessa turma, 7.000 inscrições, mas já tivemos 19.000, já tivemos 12.000. Por quê? Porque é uma necessidade já estabelecida, por várias razões, né? Por diversas razões. E nós estamos no campo dos frustrados, porque a gente ainda está nesse processo da luta, tal, e é uma luta bastante desigual ainda, né? E outras frustrações são outros movimentos, né, como a Marcha da Maconha, são muitas frustrações no sentido de descriminalizar, né, o uso da maconha, regulamentar o seu plantio, democratizar esse plantio. Então, a gente sempre fala que a nossa luta vai ser sempre no sentido de a gente põe o foco ali, porque não dá para abraçar todas as causas, mas a gente precisa entender que nós estamos conectados com outros e sempre estarmos dando apoio um para o outro, né? Infelizmente, nós vamos ter desserviços, como já havia acontecer em programas, esses programas da tarde, programas matutinos, em que alguns médicos que nem são ativistas ou engajados dão entrevistas e fazem questão de diferenciar a cannabis medicinal de maconha, né? Isso é um desserviço. Então, quando a gente discute esses conceitos, é para que nós, que estamos buscando conhecimento, estamos nos municiando, né, de informações para pautar a nossa vida, para pautar a nossa comunidade e até mesmo a luta, que a gente não cometa esse tipo de erro, né? E quase sempre isso está conectado com o tal do conflito de interesse. Então, a gente tem o interesse primário, é aquilo que soluciona o problema. Então, você tem um conflito e você tem uma solução, né? Você vai, em comum, achar o ponto comum e a gente vai fazer esse processo de solução. O interesse secundário, né, é quando uma das partes se vale da situação primária para prevalecer sua vontade sobre a outra. Então, junto do interesse primário, primordial ou principal, vem um secundário,
onde eu vou tirar vantagem de alguma forma. Eu tenho um trunfo, eu tenho algo que vai fazer com que eu consiga puxar um pouco mais para o meu lado, ou às vezes até tudo para o meu lado. E aí a gente tem alguns exemplos, que é tirar proveito financeiro de ações sociais, né? Quando você tem uma ONG, uma OCIP, uma OS, você tem uma estrutura que está dando suporte para as atividades públicas, por exemplo, não há que se falar que não tem que ter renda, porque há necessidade de arrecadação e de fundos para manter toda a estrutura, pagar profissionais, ter infraestrutura. Lucro é outra coisa, lucro é aquilo que vai gerar enriquecimento, né? E quando você pensa, é ação social, não é empresa, né? A empresa está lá defendendo o lucro dela, mas a ação social não deve funcionar dessa forma. Então, ali a gente já tem um conflito de interesse. E o uso corrompido do conhecimento e da ciência, que é um clássico, né? Eu tenho um determinado conhecimento, me valo disso para ganhar dinheiro, eu tenho uma fórmula específica de uma medicação e eu só vou vender para tal conglomerado, né? Eu tenho um produto, enfim, né? Nesse campo é muito comum esse tipo de debate, de situação, e a gente precisa ficar bem atento nesses conceitos para a gente avaliar a nossa, como a gente pode se posicionar, né, diante disso. Né? A gente aplicar o conceito de conflito de interesse no campo da cannabis medicinal são os seguintes pensamentos: a roda da doença, né? Eu chamo de roda da doença aquela situação em que eu tenho uma atividade cotidiana que me gera um problema de saúde, e aí eu tenho o mesmo produto que foi fornecido que me gera doença, e ali aquela mesma empresa fornece a medicação. E aí a gente fala que isso é a roda da doença, né? Eu coloquei entre aspas, porque é um conceito que eu uso de forma muito popular e informal, em que você fica promovendo desequilíbrio, né, num grupo, numa pessoa, e depois você vende a fórmula mágica para ela sair daquilo, que não é mágica, e assim vai. Isso, quando a gente pensa na roda da doença, gente, isso é muito profundo e amplo, assim, enraizado na nossa sociedade. Eu estou falando, por exemplo, da quantidade de sal embutido nos alimentos industrializados, que são fabricados, em geral, pelos mesmos laboratórios que vendem o remédio para pressão alta. E nem de longe estou dizendo que a gente não deve se valer de medicações, tal, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desse circuito vicioso que precisa ser quebrado, que o próprio padre Ticão falava isso, né? O que é a saúde preventiva? É as pessoas entenderem que sal não é alimento, né? Ele é um conservante, ele é um conservador, e passou a ser usado como tempero pela acomodação do paladar, e que a gente precisa pensar bem o que nós estamos fazendo quando usa o sal, porque ele traz danos para o organismo. Vide a quantidade de pessoas que sofrem de pressão alta e cada vez mais jovens, né? Então, é nesse sentido. A roda da doença tenta apropriar-se do movimento da saúde e tratamento autenticamente popular, quando a gente está pensando aí na questão da cannabis. Então, a gente precisa ficar de olho em quem é que está querendo produzir o óleo, quem é que está querendo se apropriar desse conhecimento para a produção de medicação, quem são essas pessoas, quem são essas instituições, né? Ela tem realmente validade dentro da luta? Né? São perguntas e observações que a gente precisa fazer. Participantes de movimentos de legalização e descriminalização, participantes, o indivíduo, não os movimentos ou as instituições, buscando seus interesses privados onde a questão é coletiva. Né? Vamos dar exemplo assim, vamos montar uma associação canábica no meu bairro, para a gente começar a difundir esse conhecimento, né? Eu faço curso, eu ganho uma certa experiência, eu descubro as fontes onde eu posso pesquisar, as pessoas com as quais eu posso contar, e eu decido montar uma associação. Aí, de repente, aparece um lugar que produz óleo, né? E que quer patrocinar, quer
entrar ali na sua associação, mas em troca ele quer uma exclusividade, ele diz que vai fazer um valor melhor, e ele quer uma exclusividade no fornecimento de óleo. Então, a gente está falando de um interesse muito de um grupo ou de uma pessoa em relação a um movimento que é muito maior. E aí a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Assim como eu disse que a gente vive o conflito de interesse no nível nacional, nós vamos vivenciar isso também no dia a dia. E aí eu trouxe o Bertolt Brecht como referência na hora que a gente precisa fazer os questionamentos, né? Perguntes a cada ideia, serves a quem? Se eu faço essa pergunta, automaticamente eu vou começar a fazer um outro volume de pensamento, uma outra linha de pensamento para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quero com isso dizer que nós devemos excluir? Não, nós devemos negociar. Olha, não vai dar para dar exclusividade nisso ou naquilo. Ah, aparece um advogado disposto a entrar com os mandados de HC para plantio, para compra da medicação, tal, mas ele quer que só ele faça naquele grupo. Então, serves a quem? Então, é assim que a gente vai fazendo. A gente tem que tirar esse advogado de pauta? Não, olha, meu filho, aqui a gente vai funcionar assim, é democrático, nós queremos mais pessoas, quantos chegarem aqui querendo participar, nós vamos deixar participar, né? E com isso a gente vai treinando essa habilidade em nós mesmos e a gente vai ajudando o nosso entorno a funcionar melhor, com um pouco menos de impacto do conflito de interesse, né? E aí, vamos lá, aqui eu vou entrar um pouco mais nessa coisa da educação e dos movimentos sociais, que é algo que eu acho importantíssimo dentro dessa causa, porque ela é uma causa popular, ainda que muita gente não esteja desperto ainda para isso, mas é uma causa popular, né? A prática formativa, através do diálogo sobre a realidade e as necessidades populares, é que promove a conscientização e a autonomia. Então, a gente defende que a educação, por isso aqui é um curso, né? Essa educação e o acesso à informação é isso que vai promover uma melhora, né, no diálogo e na conjugação entre o que está dado pela realidade, o que as pessoas ao nosso redor precisam, tomada de consciência disso e a independência de ação vão vir a partir desse processo formativo. Então, quanto mais informação consistente nós tivermos, mais fácil vai ficar de lidar com isso. Fazendo uma parte aqui, olha o dano que causa esse movimento, né, que foi ganhando um corpo, um volume, sempre existiu, mas que vem ganhando um corpo e um volume muito grande na última década, que são chamados fake news, que são as notícias falsas, as manipulações excessivas, né, as omissões, a gente está vendo aí grandes redes que omitem as discussões. Eu vou levar num determinado programa que tem muita visibilidade matinal, que as donas de casa, as mães, as famílias assistem, alguém para discutir cannabis medicinal porque está um murmurinho na sociedade sobre isso. Mas aí eu não levo uma pessoa que é um ativista, um médico, por exemplo, que é um ativista que está ali defendendo a causa. Eu vou lá e pego um médico conectado com um processo necessariamente de um laboratório que tem interesse de apropriação de uma marca, por exemplo, que chega lá no programa e, como eu disse antes, vai falar que maconha é uma coisa e cannabis medicinal é outra. Então, eu vou continuar, né, essa divulgação dessa informação distorcida vai continuar gerando na população, na sociedade, uma ideia de que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. E isso a gente sabe, quem não está ainda dentro desse campo, que está chegando novo nessa causa, vai perceber ao longo das aulas que essa divisão não existe, né? É uma planta, e é uma planta milenar, né? Uma planta muito conhecida e difundida ao longo da humanidade, ao longo de gerações, ao longo de tradições milenares, e que não existe essa separação, né? Essa demonização que foi feita, ela está totalmente relacionada a questões de preconceito, a recortes de raça, inclusive.
né? A guerra às drogas, que vai ser muito discutida aqui também, nos Estados Unidos tem a ver com os latinos, aqui, por exemplo, tem a ver com os negros, né? Com o povo preto. Então, a gente percebe que essa conexão, ela está muito mais ligada ao preconceito, e quando eu faço esse tipo de informação numa rede nacional, poderosa, de alta inserção, eu estou prestando um desserviço muito grande e estou atendendo a um interesse muito negativo. Enquanto movimento popular que está se informando com fontes mais seguras, eu posso pegar isso e colocar num debate ali no meu grupo e a gente ir entendendo e combatendo isso ali na nossa realidade. É trabalho de formiga, mas todo império cai, gente. A história está aí para nos mostrar isso, né? Todos os impérios caem. E aí, nessa questão da educação e do movimento social, eu trago a Harriet Tubman, que inclusive tem filme contando a história dela, se vocês forem procurar, que foi uma ativista, né? Foi uma mulher negra americana que lutou na Guerra de Secessão e que batalhava por dinheiro para conseguir libertar escravos, né? E aí nós temos uma frase dela contundente, que foi proferida numa conferência, que é: libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se soubessem que eram escravos. Eu acho que essa reflexão da Tubman é extremamente importante para nós, no sentido da nossa consciência, da gente entender que não precisa ter uma formação acadêmica, né, para a gente, eu estou aqui muito bem formado, porque a gente também sabe que nem sempre a formação acadêmica traz a consciência de classe, traz a nossa noção de pertencimento, traz consciência sobre a nossa história, a gente fica ali, a nossa história pessoal, a nossa história coletiva, o nosso tempo histórico, nem sempre é a academia que faz isso, né? Isso é um trabalho de relações e de pertencimento coletivo. E esse é um pensamento bem importante para nós que estamos dentro desse movimento social. E quero trazer aqui, obviamente, né, o nosso Paulo Freire, que é um patrimônio nacional, né? É alguém que construiu toda a sua obra convivendo de forma comunitária, coletiva, né? Convivendo com a sociedade, que também vem sendo demonizado de certa forma nos últimos anos. Um trabalho desenvolvido e reconhecido mundo afora, né? Extremamente citado no mundo acadêmico, mas também praticado nas comunidades, né? Eu costumo brincar que o Paulo Freire, ele é verdadeiramente democrático na prática, né? Ele escreve A Pedagogia do Oprimido, esse nome é o nome do livro, é o título do livro dele. Ele escreveu em 1968, ele estava exilado quando ele escreve esse livro. Em 1974, o livro é publicado aqui no Brasil. Descreve, né, eu trouxe um resuminho do que a gente está falando no Pedagogia do Oprimido, mas eu gostaria que vocês, na medida do possível, buscassem esse material. Não é um material difícil de ler e também nem é tão longo assim. E vale muito a pena a gente fazer estudos, porque nós estamos falando de educação, nós estamos falando de movimento social, e aqui a gente tem um embasamento maravilhoso, né? E depois eu vou dar meu testemunho em relação a isso, não só como educadora que eu sou, educadora popular, a minha formação está diretamente ligada a isso, mas a experiência prática com a cannabis. Ele descreve, na Pedagogia do Oprimido, que para revolucionar é preciso adotar estratégias entre quem ensina, quem aprende e a sociedade. Então, assim, a estratégia de como eu comunico, e como o outro vai aprender aquela comunicação e como isso vai impactar na nossa sociedade. É mais ou menos o que a gente vem pensando aqui nesse curso e tentando aprimorar a cada edição. Buscar e trocar informações e conhecimentos. Isso é condição para que a gente consiga sempre se manter. É o que eu disse antes lá no slide anterior. Investir em união. União.
Não adianta a gente ficar isolado fazendo discursos, a gente precisa unir força, a gente precisa, olha, tem um grupo ali que está fazendo esse movimento, eu vou ali e vou engrossar esse movimento, eu vou participar. Vamos ter divergências? Vamos ter divergências, mas ali, unidos, numa pauta comum, a gente vai gerando maior força. Ah, não tem nenhum movimento de cannabis onde eu estou. Comece o movimento. Funde ali, convide 1, 2, 3, e a partir dali, daquelas discussões, você começa a construir esse movimento. Mas a união é fundamental, né? Força popular, rede de apoio, tudo isso é importante. Uma coisa que eu sempre sugiro, né, é que a gente pegue, por exemplo, as aulas, quando vocês assistirem uma aula, qualquer uma das aulas, o canal tem todas as aulas dos cursos anteriores. Então, assim, você está assistindo uma aula que você percebe que vai tocar uma determinada pessoa da sua família, um amigo, chama para assistir junto, discute aquilo ali. A partir daí começam a surgir ideias, gente. Vocês nem imaginam o quanto de revolucionário pode ser isso, né? E o Paulo Freire defende isso. A gente trabalhar o conhecimento de forma coletiva, em união, faz toda a diferença. Então, eu não tenho uma associação para eu me filiar, eu não tenho um lugar, né? Muita gente me escreve, né? Pega meu WhatsApp e escreve, me indica uma associação. Eu já vou dizer, eu não indico associação, eu indico que você, se você não está pesquisando uma associação, onde você está, porque acontece, tem cidades no Brasil que ainda não tem uma associação ou um grupo formado. Então, convide pessoas para se juntar a você para assistir às aulas e debater as aulas. Isso é um início de movimento, né? E é simples, não precisa de uma sede, basta uma TV e a boa vontade das pessoas se reunirem para assistir e debater. Outro ponto colocado com muita propriedade nesse livro é a transparência e coragem para combater a manipulação, né? O exemplo que eu dei agora atrás, né, de manipulações que são feitas e a gente vai identificando, porque a gente vai entendendo quem nós somos, entendendo cidadania, entendendo o conceito de saúde, no nosso caso aqui dessa pauta, né? Entendendo o conflito de interesse, a gente percebe muito rápido, a gente começa a ficar bem mais atento ao que seria esse movimento manipulatório. E rejeitar a invasão de cultura que desqualifica a nossa identidade. Lançamento de mitos, falsa admiração do mundo. Né? O que é essa coisa de desqualificar a nossa identidade? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em algum momento na vida da síndrome de vira-lata que, em tese, o brasileiro teria, que é ficar idolatrando outras culturas, outras sociedades, outros países, e com isso enfraquecer a nossa capacidade e a nossa competência em relação às nossas lutas, às nossas causas e à nossa própria cultura, né? Isso acontece porque a gente tem toda uma influência e uma tentativa de desqualificar isso. Não fomos nós que inventamos o termo síndrome de vira-lata. Isso foi nos colocado e muita gente até assimila. Mas a gente tem condição de fazer a quebra disso, né? Falsa admiração do mundo está conectado com essa coisa de você se apegar mais à imagem do que à forma, digamos assim, né? Que hoje está extremamente difundido, principalmente entre os nossos jovens, através de redes sociais mal utilizadas. Né? A rede social, as redes, né, pode nos proporcionar justamente o que nós estamos falando aqui, o acesso à informação, a difusão, mas elas também estão sendo usadas para desinformar, mas eu acho que até a desinformação está aí, mas a alienação está muito mais. Então, é o tempo todo muito foco na aparência, muito foco nas fotos, muito foco nas imagens e pouco conteúdo sendo rodado na mão dos nossos jovens, né? Nós temos aí um aprimoramento cada vez maior dos aplicativos, de vídeos cada vez mais curtos, porque a gente não consegue ficar muito tempo preso, né? O jovem, principalmente, e automaticamente com um conteúdo cada vez mais raso, fútil ou de aparência. Tem coisa boa? Obviamente que tem, mas não é a grande maioria, né? Então, Paulo Freire fala isso, a gente precisa
ter muito cuidado com isso, né, e fazer um trabalho de requalificação, de valorização da nossa cultura, do nosso povo, das nossas lutas, né. E aí, lá no final, ele faz muitas publicações, no final, Pedagogia da Autonomia, né, já em 1997, né, vejam que tem um lapso de tempo aí de alta produção do Paulo Freire, mas eu peguei essas duas, que são as pontas da obra dele, porque você vem com uma ideia do que seria a questão de todo esse projeto manipulatório e de opressão, e aí ele vem com uma proposta, né, de autonomia, né, da pedagogia da autonomia. Como que a gente ensina as pessoas a terem mais autonomia? Aí vem a proposta de valorização da construção do conhecimento popular, né, o valor, cada pessoa de um grupo tem um valor intrínseco. Nós fomos, o nosso costume, a gente tem um mau costume de se pegar muito nos defeitos, naquilo que não é legal, né? Essa ideia maniqueísta ou de bem e do mal, né, que é a mesma coisa, você vê nas novelas, você vê no filme, você vê o tempo todo, né? E sendo que, na verdade, todos nós temos 1000 possibilidades para um lado e outro, ninguém é 100% uma coisa, ninguém é 100% outra. Todo mundo concorda com isso, só que na prática a gente faz diferente, por quê? Porque esse hábito vem sendo inserido para a gente, né? Há muito tempo, culturalmente mesmo. Então, valorizar, quando a gente fala em valorizar a construção, minha vizinha é fofoqueira, não sei o quê. Tá, mas para além de fofoqueira, ela faz mais o quê? Ela se interessa pelo quê? E vamos fazer um processo de valorização daquilo que ela se interessa, né? É assim que a gente vai fazendo essa valorização. Estou dando um exemplo da vizinha fofoqueira, mas isso vale para tudo. Condena a ética voltada aos interesses capitalistas e neoliberais, né? Olha, gente, Paulo Freire, ao longo da vida dele e os estudos dele, ele já falava do terror que é isso aqui. Ele é um capitalismo selvagem, tudo vira apropriação. Acho que o movimento negro, o movimento indígena, inclusive, fala com muito mais consistência sobre essa questão da apropriação, né? O capitalismo faz apropriação de tudo, inclusive das lutas populares, e a gente precisa ter bastante cuidado com isso, né? É uma falsa visibilidade que vem sendo dada para determinadas pautas. A gente está cumprindo a cota, né? Não é falado, mas a gente percebe que é só isso, porque fundamentalmente a transformação não está acontecendo. Então a gente precisa estar sempre atento a isso. E a valorização do protagonismo popular no processo de socialização e politização. Somos nós, gente, que temos o poder do voto, né? E esse voto tem um valor tão grande, a gente não imagina o quanto. Que a gente, inclusive, tem um monte de gente que tenta lutar pelo direito de não votar, de voto facultativo, né? Sem ter a menor noção da representação importante numa democracia frágil, que é o você ter o direito de votar. E esse voto é tão importante, falando, não é só isso, que é a valorização desse protagonismo popular que ele fala, mas eu costumo falar disso, né? Você entrega seu voto ali, né? E esse voto muitas vezes é comprado com um discurso de favorecimento a um interesse seu, é comprado de forma assim absurdamente desumana, como a cesta básica. E é aí que a gente percebe que ele tem um valor e que a gente nem sempre tem noção desse valor. Então é muito importante a gente fazer essas discussões que são muito básicas, por isso que essa aula está entrando aqui no começo do curso. É óbvio que eu sei que tem gente aqui que conhece isso profundamente, nós sabemos que como o curso é democrático, tem muita gente aqui, e aí pode até se tornar cansativa a aula, mas é muito importante para quem está com o interesse de fazer trabalho popular, se apropriar desse conhecimento no sentido de levar isso para a sua base, né? E fontes seguras, né? Essas citações aqui, de conteúdo e de reflexão. E aí nós vamos para a nossa o nosso último conceito, que é a desobediência civil. De novo, peço licença aí aos juristas, porque
eu acabo invadindo um pouco essa área quando a gente vai fazer essas reflexões, mas esses conceitos também são da área de filosofia e da educação popular, mas certamente os juristas falam com mais propriedade. E eu trago aqui para vocês o conceito na base. O que seria desobediência civil? E eu brinco com a Gabi que eu falo tudo isso só para chegar nessa parte que é a que eu gosto. É um termo que foi formulado, ele foi pensado, né, por Henry David Thoreau, que é um filósofo e escritor americano, sendo uma forma de protesto político pacífico, que se opõe a alguma ordem que encerra uma injustiça ou contra um governo opressor. Né? O Thoreau tinha lá os métodos dele, as práticas dele. Obviamente, essa ação não foi ele que inventou, ele nominou somente, mas sempre que a gente está vivendo uma situação injusta ou tendo um governo opressor e injusto, entra a desobediência civil, que é pacífico, né? Aí nós vamos ter, ele foi aplicado com relativo sucesso, porque sempre o sucesso é relativo nas lutas populares, tá, pessoal? Não adianta a gente ficar floreando, porque a realidade é essa. Foi aplicado com relativo sucesso com Mahatma Gandhi, né? Quem não conhece a história de Gandhi, acabam ressaltando muito a questão da não violência, que era pregada pelo Gandhi, porque é um conceito indiano e faz parte da cultura deles, mas o que Gandhi fazia com muita propriedade, por ser um advogado formado em Oxford, era desobediência civil, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E na história de vida dele e na história política, né, de atuação do grupo dele político, vocês vão encontrar diversas ações. Então, assim, se falasse em greve, eles sofriam verdadeiros massacres nos períodos que tentavam fazer greve na Índia, né, pelo exército inglês. O que eles faziam? Eles faziam um dia de jejum. Eles chamavam de jejum, e aí, jejum, não é greve, né? E ninguém trabalhava e acabava ferrando com o sistema financeiro inglês com isso. E nós tivemos a Marcha do Sal, né? Nós tivemos várias que são pacíficos, você não pega em arma, você não vai para a rua, mas você tem ações consistentes em relação à sistemática, né? Aquilo que está posto de forma opressora ou injusta. Você tem Martin Luther King na luta pelos direitos civis e na luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. O fato de ser pacifista, né? Martin Luther King também, eu sugiro que vocês procurem saber mais sobre a vida dessas pessoas e as pautas deles. Eram pessoas perfeitas? Não. Né? Eu sempre defendo isso. Não é porque deu uma derrapada aqui e ali que a gente vai ficar demonizando e fazendo isso. Isso é o que já fazem com a gente. Então, a gente precisa pegar aquilo de bom que todas essas figuras fizeram e colocar isso em pauta e ir para frente, né? Martin Luther King fez uma série de mobilizações. Uma outra coisa que a gente percebe é que quase todas essas movimentações pacifistas não ficam livres de serem combatidas de forma violenta, vide que ambos foram assassinados, mas a ideia, né, através da desobediência civil, que é uma ideia, é um movimento, isso vai ajudando outras formas e outras estratégias que a gente fala de luta. Né? Então, você vai discutindo e vai fazendo boicote, praticando desobediência civil de várias maneiras. Né? Estamos falando disso por quê? Dentro da desobediência civil, no aspecto jurídico, é uma expressão do direito de resistência, é um direito de exceção. Né? A desobediência civil não é prevista em lei, né? Mas é um direito de resistência, um direito de exceção quando a injustiça está estabelecida. É o direito de lutar pelos direitos básicos. Lembra lá do início que eu falei da Constituição? Está lá garantido na lei. O direito básico à saúde, à educação, à moradia, à segurança. Mas a lei não está sendo cumprida. Né? A rigor é ilegal, a desobediência civil, em geral, movimenta alguma questão ilegal, mas é considerado um ato legítimo por se fundamentar no princípio da justiça. Então, a desobediência civil sempre tem uma luta por justiça por trás. Né?
Aí eu trouxe uma frase de Gandhi, né? Desobediência civil é um direito intrínseco do cidadão. Reprimir a desobediência civil é tentar encarcerar a consciência das pessoas. Então, assim, o que Gandhi defendia, na prática, é a desmoralização do opressor. Pela desobediência civil, você vai desmoralizando quem te oprime, quem te cerceia, quem é injusto com você. Você vai expondo cada vez mais, né? E aí eu trago uma questão final, que é como tudo isso se aplica à causa da cannabis. E aqui eu quero dar o meu depoimento para vocês, né, com relação a toda essa questão da movimentação. Sempre estive na educação popular, né, os últimos 20 anos, eu fui professora no estado de filosofia, no ensino médio, e até o ano de 2000, e depois eu me exonerei do estado por outros projetos de trabalho, e fui para o trabalho de educação popular, né, onde eu estou até hoje, nesse cursinho que eu disse para vocês, que é do bairro dos Pimentas, que é coordenado pelo professor Rômulo, e eu fui me aproximando, já tinha notícias, já sabia de toda a movimentação que o Padre Ticão fazia na Zona Leste, que é muito próximo, inclusive, geograficamente, né, da região do bairro dos Pimentas, são bairros quase que vizinhos, Ermelino Matarazzo, e estar ali com o Padre Ticão, nos anos em que eu tive a oportunidade de estar ali, até o fatídico 1º de janeiro de 2021, eu testemunhei, né, uma grande figura, uma grande pessoa, né, e um grande líder praticando desobediência civil, usando um espaço muito típico do conservadorismo, que é a própria Igreja Católica, para patrocinar os movimentos populares, para patrocinar o movimento de moradia, o movimento negro, a intolerância, movimentos que combatem a intolerância religiosa, movimentos de saúde preventiva, de farmácia popular viva. Gente, foram muitas pautas iniciadas ali, que hoje estão desdobradas, né, em muitas ações, muitas outras ações. Como ele dizia, sementes foram plantadas, muitas já germinando. A cannabis foi uma das últimas pautas dele, dos últimos anos dele de vida. E ali eu testemunhei esse processo da desobediência civil de forma muito direta, né, por um grande líder. Pode parecer um exagero eu estar trazendo nomes de lideranças mundiais, históricas, da desobediência civil, mas para mim o Padre Ticão está equivalente a essas pessoas na prática, sabe? Pode não ter tido a dimensão que essas pessoas tiveram, mas o cotidiano muito fiel aos conceitos. E a educação popular freiriana, né, através do testemunho das mães, né, as rodas de conversa com pacientes antes da aula traziam os testemunhos das mães. E ele fazia muita questão, toda mãe, ele queria que fosse lá, nossa, as mães muito tímidas, com vergonha, mas eu não sei falar direito, eu falo errado. Não, mas a sua história é importante de ser contada. E ele estimulava cada pessoa que queria contar a história ligada à cannabis e aos benefícios que encontrou, ou mesmo as barreiras que vinha encontrando. Ele abria, entregava o microfone e pedia que essas pessoas contassem, e essas pessoas e essas histórias foram mobilizando cada vez mais, por isso o movimento cresceu tanto, né? Então tenham confiança nessa coisa do popular. Não é quem fala bonito, quem fala perfeito, não. É a história valorosa de cada um. Isso traz mobilização, isso sensibiliza, isso é muito freiriano. Então, assim, quem estiver participando aqui do curso, que tenha a intenção de fazer uma mobilização, de montar uma associação, invistam nesses conceitos, invistam em estudar essas pessoas. Vocês não vão se arrepender, né? Eu tive essa oportunidade, me enriqueceu muito mais, faço questão de compartilhar.
Entrei com as aulas para contribuir, de certa forma, a pedido do Ticão, que ele falava, tem bastante informação, mas está faltando essa informação que é mais social, que é mais da educação popular. Passei a contribuir a pedido dele, e junto com a Gabi. E aí eu queria encerrar com vocês, deixando aqui um vídeo para vocês assistirem, maravilhoso, feito por um aluno da turma 4, que é o Wilson Freire. Wilson, beijo, minha gratidão por essa contribuição que você trouxe. O Wilson, lá de Pernambuco, poeta, médico, cineasta, ele fez uma entrevista à distância, porque nós já estávamos na pandemia, né, com o padre, e ele fez um cordel com as falas do padre Ticão, sobre a cannabis medicinal. Né? É um vídeo valorosíssimo. O Wilson sabe o quanto a gente vem usando esse vídeo dele para difundir e divulgar, a princípio, a cannabis, porque a proposta é que a gente produza coisas no sentido de favorecer a causa e que possa ser difundida, que não seja com direitos autorais restritos. Mas hoje esse vídeo tem um valor muito mais especial, porque ele traz o padre falando o que ele falava todos os dias para nós. Nós que estávamos ali com ele na luta, quem o conhece e assiste esse vídeo não tem como não se emocionar toda vez que assiste, é o padre in natura, é o padre Ticão in natura falando da causa da cannabis. Eu acho que tem uma importância ímpar essas falas, e é esse material que eu quero deixar aqui com vocês agora ao final da aula, me despedindo para voltar em breve, numa próxima aula, para conversar sobre o trabalho final. E bons estudos para vocês, muita gratidão pelo interesse de vocês, e que cada um de nós continuemos plantando sementinhas. Gratidão. Há muitos tempos atrás, há muitos milhões de anos, quando ainda sobre a terra nem rastros tinham de humanos, por aqui já existiam muitas plantas sem enganos. Dentre elas, a cannabis. Os fósseis, sim, já mostraram. E há milhares de anos, os homens domesticaram esta planta para o seu uso. De muitas formas a usaram. Para ritos religiosos, também para recreação. Muito mais a utilizaram para alimentação, para vestes, para velas, para levar a embarcação. Desde os tempos mais remotos até o tempo atual, a cannabis é usada para uso medicinal. Serve para muitas coisas. Controla a epilepsia, Alzheimer, o mal de Parkinson, também fibromialgia, e para as doenças da mente é de muita serventia. E assim como remédio, pelo mundo ela seguiu. Até no século passado era livre no Brasil. Por ganância e preconceito, alguém foi e a proibiu. De repente, o que era bom para toda a humanidade, sem mais nada é associada a tudo quanto é maldade. E passaram a persegui-la, destruí-la na verdade. E a planta que era santa, erva do diabo virou. Bendita em toda parte, maldita se transformou. E quem mais precisa dela, sem sua ajuda, ficou. Mas no Brasil, em São Paulo, um padre, por ser grandão, resolveram de chamá-lo por nome Padre Ticão. Grande, não só no tamanho, na coragem é sem igual. Diz que a planta é sagrada, que do diabo não tem nada, é do bem, medicinal. São Francisco de Assis é a paróquia em caso. Num bairro bem populoso, Hermelino Matarazzo, Padre Ticão é o pároco contra o diabo do atraso. Eu estou há 42 anos aqui.
é a região leste da cidade de São Paulo. É uma região que tem mais de 4 milhões de pessoas. É a cidade mais rica do Brasil e uma das regiões que nós temos uma desigualdade social muito grande. Diga a nós, Padre Ticão, com esses saberes seus, qual passagem do Evangelho para crentes e ateus, se a cannabis é mesmo uma plantinha de Deus? Tem muitas passagens que mostram a relação do povo com a criação com as plantas. Gênesis 1:29. Deus deixou todas as plantas para a nossa alimentação, para a nossa vida. Esse é o motivo principal. A cannabis é uma planta de Deus. Agora, se ela foi misturada com as drogas por ignorância e até por crueldade do poder econômico, agora se a cannabis ela é desacreditada por lideranças religiosas sem conhecimento, sem informação, aí é outro problema. Preconceito, ignorância. Diga a nós, Padre Ticão, se já fala o Evangelho, nos dê mais esta lição. Por isso que o profeta Oséias, ele dizia 400 anos antes de Cristo, meu povo está morrendo por falta de conhecimento, por ignorância. Isto foi há muito tempo, mas nos diga, nesta hora, como é que estão as coisas neste Brasil de agora? Aqui na nossa caminhada da cannabis medicinal, vieram muitas pessoas do ramo evangélico, católico, com preconceitos. E sabe o que aconteceu? Começaram a usar na família. Tem até uma mãe, uma família de Mogi das Cruzes, as crianças com 5, 6 anos, ela disse no testemunho final dela, ela tinha todo um preconceito, mas ela disse, nossa, depois que eu comecei a usar cannabis, eu posso dormir agora porque eu sei que as minhas crianças estão dormindo. 5, 6 anos eu não dormia direito, olha que coisa, e uma planta divina, e hoje essa pessoa fala, eu era de uma comunidade religiosa evangélica e tiveram preconceito comigo quando eu falei da planta. Eu fui para uma outra igreja evangélica e vim fazer o curso na igreja católica. O Senhor falou da planta no livro Gênesis presente. Fala do óleo evangelho? Explique aqui para a gente. A cannabis, ela é uma planta divina, mas eu resumo a dimensão bíblica na missão de Jesus quando ele diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, plenitude. E nós vemos tanto no ritual do Antigo Testamento, com Moisés, os profetas, e também no tempo de Jesus, o uso do óleo, que tem muitas pessoas que estão estudando. É possível que seja o óleo da cannabis? É possível, claro. É um óleo que traz vida, que traz esperança para todos. Então, padre, se a cannabis é uma planta divina, quem é que a demoniza, a destrói e recrimina? É o poder econômico. O poder econômico, ele foi desde o começo frontalmente contra, e agora com a indústria farmacêutica, né? Mas a Anvisa aprovou. Isso já foi publicado. Já tem óleo na farmácia, mas somente do importado. Os governantes de Brasília que aprovaram em dezembro a cannabis são cruéis, são desumanos. Porque eles aprovaram, só as empresas multinacionais é que podem trazer o óleo para o Brasil. Não podemos nem plantar aqui. Como é que a população vai pagar numa farmácia mais de R$2.000? Então eles demonizam e misturam tudo. Essa demonização pelo mundo viajou e aqui pelo Brasil, onde ela já chegou? Isso chegou na cabeça dos pobres, aquilo que o Paulo Freire fala, o oprimido assumiu a cabeça do opressor. Até hoje, gente sofrendo com dores e não quer tomar cannabis. Nós temos inúmeros ainda testemunhos assim. O óleo medicinal, o Senhor sempre o defende, mas tem ramo de cristão
que o ataca e o ofende? Olha, da Igreja Católica, o ano passado me fizeram acusações, né, de que eu estava ensinando a fumar maconha na quaresma, né? Mas sabe que essas pessoas da Igreja Católica que espalharam essa mentira, a Polícia Federal agora está atrás deles, dos fake news aí. Eles estavam ganhando muito dinheiro. Um deles era o maior mentiroso que atacou a paróquia São Francisco, me atacou pessoalmente. Da parte dos evangélicos, é a mesma situação. Dentre os ensinamentos que Jesus Cristo deixou, qual deles é o mais belo? O que mais o ensinou? Eu acho a coisa mais bela que Jesus nos deixou na nossa mente, no nosso coração, um espírito crítico. Um espírito crítico. O cristão não pode ser mata-borrão, não pode ser esponja. Se você pegar uma esponja e colocar numa água azul, fica azul. Ele tem que pensar com a sua cabeça. Se Jesus Cristo voltasse a este tempo atual, acha que ele apoiaria a cannabis medicinal? O que vocês acham? Jesus ia pedir que todas as famílias tivessem em casa um pé da cannabis medicinal, porque ela ajuda a todos, as crianças, jovens, adultos, idosos. E a frase mais forte da missão de Jesus, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. E a cannabis, ela é um excelente instrumento para a gente ter vida em plenitude. Quando Jesus veio ao mundo, desobedeceu ao rei. Se ele vivesse hoje, seria contra essa lei? Olha, Jesus, ele era rebelde. Primeira questão, por que Jesus fazia sinais maravilhosos, milagres no sábado, que era proibido? No sábado não podia fazer nada, mas Jesus fazia justamente no sábado, que era uma lei cruel, desumana, injusta. Por que Jesus fazia no sábado as suas curas? Ele estava mostrando que a vida está acima da lei. Jesus, ele curava no sábado. E ele vai dizer, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E para que Deus fez a cannabis? A cannabis foi feita para o povo e não o povo ficar sem a cannabis. Você lê o evangelho a partir da vida. Então eu quero dizer que a cannabis é uma santa erva, é criação de Deus. Todos deveriam ter em casa algumas plantas. A cannabis, a moringa oleífera, a babosa, ora pro nobis. Todos os temperos maravilhosos você podia ter em casa. E nas igrejas? Nas igrejas deveriam ter espaço para plantar tudo isso. Toda igreja deveria ter um jardim para mostrar, olha, Deus criou um jardim e colocou nesse jardim o homem e a mulher. Diante deste cenário, o Senhor, o menestrel, pode dizer para nós qual será nosso papel? O ser humano, e quem é cristão, e quem é religioso, um cidadão, deveria, a partir de hoje, amorosamente, radicalmente defender a natureza, a criação. Mas tem quem pense o contrário, que isto não é motivo. Então explique o porquê para quem ainda está vivo. Foram destruídas as florestas. Tem regiões do Brasil que as abelhas estão desaparecendo. Einstein já dizia que quando desapareciam as abelhas, a civilização vai junto. Padre Ticão, obrigado. Já estamos no final. Deixa aqui a despedida para o público em geral e por que é importante defender a todo instante a cannabis medicinal. Eu deixo aqui um testemunho de esperança, de fé, ter amor às pessoas que precisam da cannabis. E eu repito, as crianças autistas, os idosos com Alzheimer, com Parkinson, as pessoas que têm convulsões. O Dr. Lai Ribeiro diz 200 situações de saúde a cannabis ajuda. Viva a cannabis! Deus abençoe a todos. Um grande abraço canábico.
que necessito pra ser feliz. O passe me diz num canto bonito, toca o seu apito, cá no catimbau, um berço ancestral, baú das memórias, um poço de histórias de sol e de sal. Depois eu vi de outro passarinho, um salta caminho com Cris bem que vi, pra não desistir da minha jornada, seguir a pegada no pé do toré, com força até o fim da estrada.